paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Está todo mundo com frio hoje? Né? Tem gente de touca, outros com seu casaco, que já talvez não usavam há um certo tempo, né? Você se surpreendeu com o cheirinho dele, não? Eu tirei uma blusa ontem para vir aqui à vigília e fazia tempo que eu não usava, estava com cheiro de gaveta. Ainda bem que a gaveta é cheirosa, né? Meus irmãos, e que fim de semana maravilhoso que Deus nos deu, viu? Desde sexta-feira em que tivemos a oportunidade de estarmos juntos aqui para discutir assuntos tão importantes para a igreja, para aqueles que têm a chamada à liderança, que têm o desejo, não é, de alguma maneira servir ao Senhor e se colocarem em serviço e à disposição de Deus. E ontem nós tivemos, hoje na verdade, não é? A vigília, ouvidos atentos. Irmão, que tempo gostoso, que tempo precioso na presença de Deus em oração, ouvindo os testemunhos. E eu queria dizer a você, irmão, que às vezes a gente é vencido o conforto da casa, é vencido pelas concorrências de agenda. São vários motivos. E eu penso que todos eles são bem adequados. Eu não acho que tenha quem seja preguiçoso. Deve ter. Geralmente quem torce para algum time específico, não vou falar qual, mas enfim, não é? Mas eu imagino que todos tenham, dentre os seus compromissos, não é, alguma situação que realmente não pôde. Mas eu queria dizer a você, meu irmão, que nas próximas oportunidades, que você venha experimentar do mover de Deus, da graça, e em especial da comunhão que nós tivemos nessa madrugada aqui. Foi bênção de Deus, não é? E fomos abençoados com a palavra, com oração, com café. Tinham 2 garrafas de café, para todo tipo de gosto, entendeu? E tinha um outro lá que era café com leite, era aquele lá? Estava bem quentinho. Então era aqueles assim, meio que de queimar o beiço mesmo, de tão quentinho que estava. E glória a Deus por isso, não é? E passamos um tempo bastante gostoso e agradável aqui, pela graça de Deus. Então eu incentivo você, irmão, a fazer parte dessa comunidade de fato, e não só talvez ter uma referência de um nome na membresia, não é? E ser um ponto que você visita eventualmente. Mas participe, irmão, porque Deus tem sido generoso conosco e tem sido bondoso e na sua graça tem nos abençoado. Amém? Então que você possa também, na próxima, ser tão abençoado como nós fomos. Inclusive, os irmãos aqui, todos nós, oramos por quem também não esteve, quem não pôde participar e que tenham sido também de igual modo abençoados. Amém, irmão? Amém. O frio não adormece, viu, irmão? Então, acorda aí. Quantos estão comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Amém? Nós faremos a leitura do verso 5 em diante. A palavra do Senhor diz assim, e eu estou com a versão Almeida, revista e atualizada hoje. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Vamos orar. Feche os teus olhos onde você está, curve sua fronte. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite.
Obrigado pelo teu mover e o teu derramar que tem sido sobre a igreja entre as turbulências, Pai, entre as dificuldades. Na Palestina falavam não só o aramaico, mas falavam grego. Pescadores falavam grego. Então, a difusão do idioma, a criação das estradas é um império que tem bastante importância e relevância para a chegada do Messias. E lá no século IV a.C., ou seja, para trás, entre 500 e 600 a.C., aliás, é o quarto, entre 300 e 400 a.C., não é? Que há esse domínio de Filipe, o segundo, e ele batiza a cidade, ela leva o seu nome, não é? Filipos, porque ele que é o conquistador. E depois o Império Romano também vai e domina esta cidade. Então ali está uma região que ela é dominada agora pelo Império Romano. E como ela é um importante momento ali e um local, não é, de comércio, um trajeto bastante importante e relevante para o comércio, para que mercadores pudessem vir e trazer suas especiarias, miojo, seja lá o que ele... Inclusive vai ter miojo sabor pipoca no sábado que vem, né? Cine Pipoca vai ter sabor pipoca de miojo. Viu, irmão? Estou esperando. Me prometeram. E porque tinha então essa importância, o Império Romano tratou essa região, a cidade de Filipos, de maneira diferente. Eu não sei quantos já ouviram falar de um título ou um status que se diz civitas libera. Quem já ouviu falar disso? Civitas libera. Civitas libera era um status que o Império Romano dava às cidades que lhes tinha interesse, não é, de cidade livre. Isso em latim significa cidade livre. E o que é uma cidade livre? É uma cidade que está anexada ao Império Romano, está subjugada então ao imperador romano, mas ela tem liberdades que outras cidades não têm. E que liberdades são essas? Liberdade religiosa, liberdade na cobrança e na tratativa dos impostos, liberdade, não é, para que as pessoas que ali moram, consideradas agora cidadãos romanos, possam participar de cargos públicos. Então, se quisesse ser um senador romano, não é? Quem estava, por exemplo, em Jerusalém não podia. Estava dominada pelo Império Romano, mas não poderia se candidatar, porque não era um cidadão romano. Mas quem estava ou em Roma, ou numa cidade que tinha este status de civitas libera, este era considerado cidadão romano. E ser considerado cidadão romano tinha muitos privilégios. Você deve se lembrar, por exemplo, do que acontece com o apóstolo Paulo nesta própria cidade. O apóstolo Paulo, ele está ali, não é, junto com os irmãos em Filipenses. A primeira mulher convertida, isso na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, é Lídia. Lídia ouve a palavra, ela é batizada e começa então a igreja, não é, em Filipos. E passado um tempo, está ali o apóstolo Paulo pregando e ensinando, e vinha uma mulher possuída de demônios, e começava a dizer, olha, esses aí são servos de Deus, hein? Estão pregando a salvação. E ela ia repetindo, isso foi, não é, trazendo um incômodo, até que o apóstolo Paulo repreende aquele demônio, expulsa aquele demônio, e o que acontece? O dono daquela mulher, porque ela era serva de alguém, fica muito irritado, porque ele ganhava dinheiro com as adivinhações que aquela mulher dava. Você consegue fazer algum paralelo nos dias de hoje? Não é, com gente que ganha dinheiro com adivinhação, ainda continua tendo gente que presta atenção em determinadas coisas, não é? Mas aquele homem ficou tão atribulado, a cidade ficou tão revoltada com o que fez o apóstolo Paulo, que eles foram então açoitados. Chamaram os guardas, e eram guardas pretorianos, porque esta cidade é uma cidade civitas libera, é uma cidade considerada cidade livre, é como se você estivesse em Roma. E o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele foi açoitado várias vezes com vara, ele e com quem estava junto, e eles foram presos. Passaram a madrugada. E acontece que, não é, até o carcereiro e a família do carcereiro ouve a palavra e são, não é, salvos. E no dia seguinte, os guardas, pega aqueles arruaceiros lá, os pretorianos, e podem soltar eles. O apóstolo Paulo falou, epa, não. Pede para eles virem aqui falar comigo, porque nos pegaram, nos açoitaram
e nos prenderam, só que eu sou cidadão romano. E aí a turma começou a falar, ai meu Deus do céu, o homem é cidadão romano. Aí chamaram os guardas que vieram até o apóstolo Paulo, eles foram até lá, estavam temerosos, porque isso poderia dar muito problema para eles, porque uma pessoa, um cidadão romano, tinha direito, por exemplo, de ser julgado em fórum adequado antes de qualquer tipo de ação. E a partir do julgamento, aí sim, ser açoitado, ser preso ou ser simplesmente inocentado. Então, ser cidadão romano tinha muitos benefícios. E aí o apóstolo Paulo, então, na sua segunda viagem missionária, vai até este lugar e começa a igreja, começa, não é, a obra do Senhor lá em Filipos, não é? E o que essa igreja, como nós falávamos, não é, tinha de problema? Porque toda igreja tem a sua dificuldade. Esses irmãos, essa cidade, pelo fato de ter este título de cidadão romano, de ter o título de uma cidade livre, para que você tenha uma ideia, no império inteiro, e o Império Romano era o império que dominava o mundo conhecido. Se você ver o mapa e a mancha do domínio do Império Romano, era tudo praticamente, não é? Somente 5% das cidades, entre 5% a 10%, das cidades é que tinham este título. Era extremamente restrito e somente naquilo que havia interesse para o Império Romano. Então, se você estivesse lá, fosse cidadão daquela cidade e agora também cidadão romano, pelo fato de ser uma cidade livre, muito provavelmente você olharia para os demais com um olhar superior. Sou cidadão romano. Você não vem brincar aqui, não. É mais ou menos quando vem aqueles irmãos do interior de São Paulo e vêm para cá. Hoje já não tem tanto, mas antigamente eu lembro. Meus primos, quando vinham para cá, eles vinham loucos, né, para ir ao McDonald's, porque era, nossa, não tinha para a região deles lá. E vinham para cá 5 horas de viagem para comer um lanche do McDonald's, né? Ou seja, as pessoas ali em Filipos, elas tinham um orgulho muito exaltado pelo fato de serem cidadãos romanos, de terem este jus italicum, que é exatamente estes direitos de um cidadão romano. Então o orgulho era algo muito presente na igreja em Filipos. E eu queria que você prestasse atenção aí comigo, no capítulo 1 dessa epístola, nós vamos encontrando os indícios dessas situações, não é, ao longo da escrita da epístola. Veja aí comigo o verso 27 do capítulo 1. Assim diz então a palavra, não é? Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma e lutando juntos pela fé evangélica. Havia uma desunião, havia uma dificuldade na unidade dentro da igreja, porque as pessoas tinham este sentimento, este pensamento de que eles eram superiores, melhores do que outros, e principalmente se fosse um soldado, não é, seja na ativa ou não, romano, e que estava ali naquela região. Então o apóstolo Paulo está tratando dificuldades que a igreja tem, e uma das dificuldades que se tinha era este orgulho exacerbado em função de serem uma cidade anexada como uma cidade livre, não é? Se você observar aí comigo no capítulo 2 agora, nos versos de 1 a 4, você vai encontrar mais dificuldades que essa igreja passava. E é bastante evidente que se trata destas questões também de orgulho, não é? No capítulo 2, o verso 1, ele diz assim, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Perceba que havia dificuldade e, por isso, a orientação do apóstolo Paulo. Se você comparar essa epístola com outras, você vai notar que o apóstolo Paulo está sendo bastante suave. Não tem broncas, como assim
a gente pudesse chamar aqui. Mas tem sim as suas observações, mas muito menos do que as demais. E aqui ele se está tratando sobre unidade. Veja o verso 3, não é? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Estava necessitada a igreja de ser orientada e admoestada a ser humilde. Mas por humildade, considerando cada um, não é, os outros superiores a si mesmos, não é? Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que você agora deve olhar com atenção a necessidade do seu irmão, não se julgando superior e não somente olhando para os seus próprios interesses. Você tem dificuldades, você passa fome, você tem vontade de ir ao banheiro, você tem várias situações na tua vida. Problemas mais sérios de ordem financeira e tantas outras coisas. Agora o que o apóstolo Paulo está dizendo é, diante de tudo isso, coloque diante de Deus, aliás. Coloque tudo isso diante de Deus e observe a necessidade do teu irmão, quem está com você. Coloque-se em serviço deste irmão. Como as pessoas tinham essa questão do orgulho muito evidente, a igreja tinha problemas. Mas era uma igreja muito ativa, que trabalhava. Você vai observar o apóstolo Paulo feliz e alegre, porque ele recebeu desta igreja ajuda enquanto estava preso. Ele recebeu ajuda financeira desta igreja e ela manifestava, portanto, o amor, não é? E da mesma maneira o apóstolo Paulo continua trazendo aí essas observações. Ainda mais uma questão que essa igreja sofria, não é? Nos problemas da união e a dificuldade que havia. Veja aí comigo no capítulo 4, nós vamos olhar o verso 2, que vai falar de duas senhoras. O apóstolo Paulo fala no verso 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Então haviam duas senhoras, trabalhadoras, crentes, ativas, mas essas senhoras estavam em conflito. Naquele tempo as mulheres brigavam, só naquele tempo. Hoje em dia não tem mais briga das mulheres, aleluia. Não é? Naquele tempo era a igreja primitiva. Agora a igreja já não é mais primitiva, não é como se fala, mas haviam brigas ali naquela igreja e o apóstolo Paulo está orientando essas duas senhoras, não é? Rogo a Evódia e a Sintique que pensem, não é, concordemente no Senhor, ou seja, que elas concordem, que elas, não é, encontrem, não é, entre si ali este caminho harmonioso. Então são problemas que a igreja está enfrentando, e não somente estes, não é, de unidade, de necessidade de humildade, de necessidade de prestar atenção àquilo que os demais também estão sofrendo, não só problemas de brigas e discussões dentro da igreja, porque só acontecia isso lá, não acontece aqui, graças a Deus, mas nós vemos no capítulo 3, no verso 2, um outro grave problema que a igreja sofria. E essa é uma doença que em todas as igrejas nós temos visto e orado para que Deus ajude, não é? Olha aí o capítulo 3, o verso 2. O apóstolo Paulo diz assim, olha, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. São os falsos profetas que continuam se infiltrando na igreja e trazendo ensinos torpes, trazendo ensinos diferentes do ensino bíblico, e ainda assim, no meio de uma igreja ativa, não é, o apóstolo Paulo está dizendo, tome cuidado, acautelai-vos, né? Estejam atentos. E para que a gente diferencie o verdadeiro do falso, você precisa conhecer o verdadeiro. Porque em conhecendo o verdadeiro, quando se observa o falso, você identifica que este, portanto, é falso, e sendo falso não é verdadeiro. E não é verdadeiro porque é falso. Entendeu? É outro problema que esta igreja sofria. E diante dessa questão de unidade, diante dessa questão de falta de humildade que as pessoas tinham, de se julgarem superiores pelo fato de serem cidadãos romanos ali, de terem esse título de civitas libera, não é? Na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo então trata objetivamente deste problema da igreja,
trazendo o texto que nós lemos ali a partir do verso 5 do capítulo 2, que é usado em debates para se falar sobre cristologia, que é o estudo acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é? Mas não para discussão, não para informação e não para ensino, senão para tratamento prático da necessidade da igreja. E aí no verso 5, observe aí o que ele traz aqui, não é? Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, nós vamos encontrando os versos 5 e 6, a primeira de 3 grandes lições que eu gostaria que nós observássemos neste trecho de texto, não é? Ou nessa perícope, como alguns gostam de dizer, não é? Tem que falar rebuscado, na perícope, não é? No miojope, não é? Mas nós vamos ver aqui 3 grandes lições, e os versos 5 e 6 tratam da primeira. Nós vamos observar que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele tem obediência manifestada. E a sua obediência é usada. O apóstolo Paulo fala da obediência de Jesus para tratar do coração das pessoas que não estavam sendo humildes e que não estavam olhando para as necessidades dos próximos, não é? Mas olhando para a sua própria vida e a sua própria necessidade. Então ele aponta para Cristo. E a primeira coisa que ele destaca aqui para todos nós, meu irmão, é que a obediência humilde do Senhor Jesus Cristo, ela é precedida antes da sua obediência, portanto ela é precedida antes da obediência, vem a disposição mental de um serviço ou de um sacrifício. É uma obediência sacrificial. Obedecer a Deus, meu irmão, envolve sacrifício. Obedecer ao Senhor envolve renúncia. Você servir a Deus, meu irmão, e tentar manter a sua vida como você acha que ela era ou como deveria ser, você vai encontrar diversos conflitos. Por exemplo, hoje, num dia geladinho, eu saí de casa, era no meio da tarde, né, um pouquinho depois do meio da tarde, e estava marcando no carro 12 graus. 12 graus é geladinho, não é? Para quem é do interior, isso já está nevando, meu irmão. Lá no interior de São Paulo, talvez, né, para quem é de mais para dentro, aí, Mato Grosso, sei lá, eu vai subindo aí, esse negócio já é o Alasca, 12 graus, né? Porque é frio para chuchu. Fui cumprimentar o irmão aí, rapaz, que mão gelada. 12 graus. E para muitas pessoas isso é o suficiente para não sair de casa. Servir a Deus envolve sacrifício, irmão. E principalmente olhar para a necessidade do próximo, porque você está interessado nas suas. Mas e o próximo? Portanto, para tratar essa questão, o apóstolo Paulo aponta para a obediência do Senhor Jesus Cristo e aponta para aquilo que precede a obediência, o que vem antes da obediência, que é uma disposição favorável ao sacrifício. Verso 5 ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E essa palavra sentimento, não é? Vem aí do verbo phroneo. E o seu sentido não é sentimento, não é como você está com frio, você sente frio, não é quando você tem medo, sente borboletas na sua barriga, ou quando você tem dor de barriga, você sente outra coisa, né? Ou coisa assim, não é esse sentimento, mas é uma disposição, é uma... Em inglês se fala mindset, como é que vai falar esse treco em português? É setar a mente, é você direcionar o teu pensamento, é isto, é disposição mental, é desejo, é vontade, é objetivo, antes da obediência. Portanto, ele diz assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento. E este sentimento, nós vamos ver a palavra se repetindo aí em alguns momentos, não é? Você deve perceber que é disposição mental que houve também em Cristo Jesus. E aí ele aponta para o sacrifício de Cristo, dizendo que antes de se sacrificar, antes, não é, de se movimentar para o benefício da obra que nós em Cristo temos hoje, ele teve uma disposição mental favorável ao sacrifício. Ou seja, ele aceitou, ele desejou, não é, seguir pelo caminho da obediência e do sacrifício.
É uma obediência, meu irmão, é diferente quando se tem o desejo, quando se tem a vontade. Se você tem filho, você vai me entender. Tem coisas que às vezes você manda para o teu filho fazer. Faz tal coisa. E a criança, não é, às vezes dá aquela resistida, e aí você dá aquela engrossada no tom de voz, né? Ai, menino. E aí, quando mesmo assim não funciona, você starta, não é, a contagem. A contagem é um treco que dá assim uma certa intimidade. Você fala 1, 2, chegou no 2, já está fazendo, né? A criança obedece, mas ela obedece com disposição mental de obedecer ou ela obedeceu porque ela está com medo de tomar a surra? Qual que foi a disposição? Você deve ter entendido. E quando a criança obedece desse jeito, ela não alegra o coração do pai, ela não alegra o coração da mãe. Na verdade, mais irrita do que alegra. Porque às vezes você está mandando a criança fazer, e a criança vai fazer de qualquer jeito, não sei o quê. Você fala, dá licença, dá isso aqui que eu faço eu mesmo, vai. Não é? Quantos já tiveram essa experiência? Tem que orar, irmão. Cadê o curso lá de criação, educação de filhos? Como é que é? A maneira de Deus, tá? O irmão não está sabendo educar o filho. Eu vivo isso, irmão, que coisa terrível. E a minha filha, dona Rebeca, tem 10 aninhos ainda. Eu chamo ela de minhoca frita, que ela tem os dedinhos tudo tortinho, parece uma minhoquinha no asfalto. E ela é desse tamanico assim, irmão. E às vezes ela sai porque ela não quer fazer, mas eu falo para ela, anda, filha. Ela não quer, aí eu falo, começa a contagem. 1. Aí ela já sai, só que ela sai batendo no pé. Irmão, como aquele negócio, aquelas pisadas fortes assim. Isso não vai subir no sangue? Ou só eu? Né? Porque eu tenho, a minha ascendência é italiana, né? Os italianos são meio misturado com português, com paraguaio, com o que mais? Com mineiro. Ah, miscelânea aí, né? Eu sei lá de onde vem. Mas quando sai bater no pé, você não fica com vontade de falar, menina, vou pegar você pelo pescoço agora. Essa não é a disposição mental. Essa é fazer por obrigação, não é? É fazer por força, por, como chama? Opressão, não é? E às vezes a gente faz esse movimento com as crianças que é para ensinar, não é? É ensinar a obedecer, é a sujeição, ensinar a respeito à autoridade e uma série de fatores. Às vezes nem precisava, era uma coisa que não precisava, não é? Mas você força para que ela aprenda. E às vezes é necessário ter alguma atitude mais drástica. Cortar videogame, te dar algum castigo ou coisas assim. O que a Bíblia está nos ensinando é que o Senhor Jesus tinha uma disposição mental favorável ao sacrifício, ou seja, a intenção, o desejo para, é diferente de uma obediência de quem sai, não é bater no pé, lá vou eu, tenho que ir, porque senão, né, já viu, mais ou menos assim. Então, no verso 5, ele diz assim, olha, tende em vós, e o que o apóstolo Paulo está dizendo é que esta mesma disposição deve ser manifestada em você e em mim. A gente não deve servir a Deus com medo que um raio caia na nossa cabeça do céu, porque Deus pode ficar nervoso comigo, com você. A gente não deve dizimar, porque, meu Deus, se não dá o dízimo, vai vir um devorador e vai comer toda a minha plantação, porque Deus ficou nervoso comigo, coisas assim. Mas a gente deve obedecer com o quê? Com amor, com gratidão, com disposição de entender que o ensinamento do Pai é o melhor para mim e para você, com disposição de sacrifício, porque servir a Deus envolve sacrifício. Quem tem estudado a Epístola aos Romanos conosco, tem cansado de ouvir o capítulo 12, o início do capítulo 12, em que o apóstolo Paulo nos convida a nos sacrificarmos, fazermos o sacrifício do nosso corpo, ou seja, mente, sentimentos, desejos, vontades, tudo isso, no altar do Senhor, o sacrifício santo e agradável a Deus, para que a gente possa experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. É a mortificação da carne, envolve sacrifício, irmão. Esta é a disposição mental. Por isso aqui no verso 5, tende em vós. Então ele aponta para Cristo e fala, está vendo como fez o nosso Senhor? É assim que você e eu devemos ser. Sem orgulho, sem nos julgarmos superiores aos demais, sem preguiça, mas com o desejo de sacrifício. E ele diz, tende em vós o mesmo sentimento, portanto, esta mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus. Verso 6, pois ele, e aí a partir daqui, não é?
ele vai explicar o que é que tinha na mente do Senhor Jesus, o que era o princípio que deu a ele essa disposição para seguir em obediência ao Pai. E ele traz o seguinte, verso 6, pois ele, o Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, forma aqui, meu irmão, preste atenção, que é a posição, não é forma, porque Deus não tem forma. Esta mesma palavra vai ser usada no verso 7, não é? Verso 7 ele diz assim, olha, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E é por isso que eu estou usando ao meio da revista atualizada, porque aqui a Tiny NVI está usando forma também. Mas tem algumas partes dos versículos que estão diferentes do texto bíblico original, e aqui a Almeida Revista Atualizada traz muito mais próximo. O sentido é o mesmo, não muda nada, mas para que você veja as palavras e possa entender o que disse o apóstolo Paulo. Então, no verso 7, ele também diz ali a forma de servo. Qual é a forma de servo? Ele se fez como homem e na posição de um servo. Ele veio como servo sofredor, profetizado por Isaías. Então, esta forma aqui é a posição. Verso 6, então, subsistindo na forma de Deus, tendo ele a sua glória, tendo ele o seu benefício de ser o Deus Todo-Poderoso, a sua majestade, ele sendo assim, o que aconteceu? Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Então, o que estava na cabeça de Jesus, meu irmão? Qual era o propósito ou a disposição mental que os precede a sua obediência? Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Como é que está na NVI? Verso 6. Ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. E aí a NVI está mais próxima aí. Ué, está escrito ali embaixo, NVI. Como é que está na sua? Tivemos um protesto ali. Pois não, proteste. Se apegar? Está bem parecido. É isso, deve ser. Então, qual é o propósito do versículo? É indicar que o Senhor Jesus não se apegou aos privilégios que ele tem pelo fato de ser Deus. Ele não se apegou aos privilégios que ele tem, mas ao contrário. Ele teve o dispositivo mental, ele teve essa disposição mental de sacrifício. E abriu mão de todos os seus privilégios, e aqui não é atributo, irmão. As pessoas às vezes falam, ele perdeu a onisciência, ele perdeu a onipresença porque ele se tornou homem. Lembra que eles são duas naturezas, vai confundir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que está sendo dito aqui é que o Senhor Jesus abriu mão de toda a sua glória. Imagina o Criador dos céus e da terra, meu irmão. E ele abriu mão de tudo isso para se fazer como um de nós. Então ele não se apegou aos seus privilégios. A primeira coisa, então, que nós observamos desse texto, meus irmãos, acerca da obediência humilde do Senhor Jesus, é o que antecede a obediência, é essa disposição favorável ao sacrifício, não se apegando aos seus privilégios. Eu não lembro com quem, acho que foi em casa ontem, né? Falava com meus pais ali, minha esposa também, logicamente, meus filhos, e também estava o Sansão em casa. Nós estávamos tomando um café, acho que foi ontem, e eu dizia sobre uma situação que aconteceu no interior, numa igreja que eu tive a oportunidade de pastorear. Tinha uma irmã que congregava ali, já há muitos anos, e ela tinha, assim, uma cartilha grande de doenças, né? Ela, uma pessoa bastante sofrida, tinha dores, acho que em todas as partes do corpo, pelo menos que eu me lembro que ela tinha bastante reclamação, não é? E ela era da igreja já há muitos anos, mas teve uma temporada, principalmente na época da pandemia, eu estava lá no interior nessa época da pandemia, ela trouxe reclamações. E aí ela veio falar comigo e disse, pastor, eu estou bastante chateada, porque eu estive doente, muito doente. E ela falou assim, com bastante seriedade, e deu para ver nos olhos dela que ela estava sendo sincera mesmo, ela estava brava mesmo. Né? Eu disse, olha, eu estive doente, passei muito mal,
E ninguém da igreja veio me visitar. E o Senhor apontou o dedo para mim. Não veio me visitar. E eu não tinha ido mesmo. E ela disse desta maneira, não é? E eu, numa tentativa de não responder, não é? Mas comentei com ela, falei, irmã, quantos anos a senhora tem de igreja? E ela, me parece que é desde a época da fundação daquela comunidade, a comunidade já tinha talvez 15 ou 20 anos. A verdade não, 22 uns 22 anos mais ou menos. Não, o pastor Jaime esteve lá por 22 anos. É de 22 anos para cima. E ela esteve lá desde sempre. E aí eu perguntei para ela, falei, irmã, quantas vezes a irmã foi visitar alguém que estava doente na igreja? Esse mesmo silêncio ficou na hora. E eu perguntei para ela, falei, quantas vezes a irmã foi me visitar? E ela ficou me olhando com essa mesma cara que você está me olhando agora aí. E eu disse para ela, falei, eu sou culpado, a senhora também. E o que ela estava manifestando ali? Ela estava manifestando o direito, do privilégio dela como membro da igreja, não é? Como participante daquela comunidade, que alguém fosse visitar, mas ela não quis abrir mão nem um pouquinho para que ela deixasse os afazeres dela para visitar alguém, ou inclusive a mim mesmo, não é? Portanto, não teve renúncia. E é disso que se trata, é a disposição de sacrifício, de entender que você vai deixar de fazer algo que você gosta, que você vai deixar de estar no lugar que você queria. Para quê? Para atender a necessidade de alguém que está, não é, portanto, necessitado. É entender que você vai se sacrificar no seu tempo, no seu lazer e até mesmo financeiramente para o exercício da obra. Quem esteve aqui na vigília teve lanche. Eu não sei exatamente quem foi que preparou, mas houve sacrifício de tempo, de recursos, não é? Alguém se preocupou em comprar e fazer para atender. Talvez você tenha vindo aqui e não tenha notado. E comeu e tomou o café. Eu tomei o da café da garrafa vermelha. Foi do meu irmão Marcos. O outro eu não provei, mas não terei a oportunidade. Não é? É o sacrifício, irmão. É a disposição favorável ao sacrifício, não é? Nós pensamos e falamos muito sobre os nossos direitos, mas nós não olhamos para os nossos deveres como cristãos. Nós temos o dever de assistir uns aos outros. E Cristo é a referência que Paulo usa aqui, trazendo o fato de que antes de que ele viesse, ele não usou de usurpação, ele não pensou que os seus direitos, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Criador dos céus e da terra, ele não pensou em nada disso, mas ele abriu mão de todos os seus privilégios, para se fazer em forma de humilhação, para ser como um de nós. E o que Paulo usa aqui, meu irmão, é que eu e você devemos, veja aí o verso 5, tende em vós o mesmo sentimento. Nós devemos ter esta mesma disposição favorável ao sacrifício. Ai, pastor, mas é tão difícil. Ah, já tem muita coisa para fazer. Tanta gente lá na igreja. Deixa os irmãos trabalhar. Meu irmão, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E eu digo a você, quando você não se movimenta, a igreja sente. Quando você não vem, a igreja sente. Não é? Por isso, meu irmão, tende em vós o mesmo sentimento, essa mesma disposição favorável ao sacrifício. Se Deus te colocou nessa comunidade, é para que você tenha compromisso com a comunidade em que você está. Pastor, eu tenho outros afazeres, até mesmo em outros apriscos, e glória a Deus por isso. Esta é a comunidade que Deus lhe deu. Então é aqui, meu irmão, em que você deve empenhar os melhores esforços ao serviço do reino. Não é exclusivo, mas é este o lugar que Deus lhe deu para congregar. Portanto, irmãos, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição favorável ao sacrifício. E com bastante atenção, o verso 6, então, o apóstolo Paulo traz aqui, não é? Para a gente, dizendo que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação. E aí o verso 7, meu irmão, os versos
7 e 8, vão tratar da segunda lição, que é bastante importante que você observe. Então, o que precedeu a obediência humilde do nosso Senhor foi não julgar-se, não é? Que deveria se apegar aos seus privilégios, mas ele abriu mão de tudo e se fez como um de nós. Então, isto é o que precede, é o que vem antes. E aí agora vem o ato, não é? Seguinte. E qual é o ato seguinte? É que há a manifestação da humilhação na pessoa do nosso Senhor Jesus. Verso 7. Antes, ou seja, em vez de se julgar, não é, com usurpação ser igual a Deus, antes, verso 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se à semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, no verso 7, vem a manifestação da humilhação. E, meus irmãos, tem momentos em que nós, no serviço ao Senhor, não é? Algumas atividades, alguns ofícios trazem, não é? A necessidade de que a gente enfrente algumas humilhações. Se você já foi fazer algum tipo de visita, não é? Em hospitais, eu tive a oportunidade de trabalhar como capelão por um período bem rápido, não é? E em algumas ações ali pela faculdade, em algumas frentes de visitação em hospitais, e às vezes aqueles profissionais de saúde que estavam ali olhavam para aquele bando de seminaristas ali presentes e olhavam com um desdém, não é? Como se a gente estivesse atrapalhando, porque eles estão fazendo coisas úteis para aquelas pessoas, certamente, e julgavam que o trabalho, não é, de ir lá e prestar assistência, orar, conversar, cuidar espiritualmente das pessoas, fosse algo inútil. E havia olhares de desprezo. Foi o que eu experimentei algumas vezes nessa oportunidade, não é? O que o Senhor Jesus vive aqui é manifestada na sua pessoa a humilhação. Antes, a si mesmo se esvaziou. E o que é se esvaziar? Ora, o que ele fez, a descrição no verso 6. Ele não se apegou aos seus privilégios, mas ele se esvaziou, abriu mão dos seus privilégios, como Deus. E o que é esvaziar-se de si mesmo? O contrário de estar vazio de si mesmo é estar cheio de si. Sabe aquelas pessoas cheias de si, orgulhosas, arrogantes, que não conseguem ouvir os demais e se julgam superiores? O Senhor Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele abriu mão dos seus privilégios, não é? Ele não esteve cheio de si. E a partir disso, a palavra diz aí no verso 7, não é? Assumiu forma de servo, ou seja, ele assumiu a sua posição de serviço. Ele veio como um judeu servo para viver diante de tantos homens, não é? Que o ofendiam com palavras, com gestos, com várias situações. Ele não levantou a voz. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda, não é? Sem se manifestar, ele de maneira humilde recebeu toda, não é? E em obediência, todos os açoites, todas aquelas palavras, e foi obediente e obediente até o final. Tem algumas pessoas que no serviço, não é? Na casa do Senhor, às vezes, pô, aí é demais para mim. Aí eu já não aguento mais não. Que isso? Levar desaforo para casa agora? Não é? Tem gente que às vezes dá aquela empinadinha, né? E fala, epa, peraí, aí é demais para mim. Meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. E essa sujeição não é de qualquer maneira. Sujeitai-vos uns aos outros em amor. E não é no amor que você tem, não é pelo seu pet, não é no amor que você tem pela sua esposa, não é no amor que você tem ao ar-condicionado, graças a Deus no dia quente tem um ar-condicionado, ou o amor que você tem essa blusa quentinha que você está vestindo hoje, neste frio. Mas é o amor que Deus coloca no meu e no seu coração. É um amor que não espera nada em troca. É um amor paciente, porque mesmo que a pessoa ainda não entenda que está sendo ajudada e apoiada e que está sendo arrogante na maneira de falar, as ações não param, elas continuam. Porque com paciência, elas também serão aperfeiçoadas pelo Espírito do Senhor. Por isso o verso 7 diz, não é, que a si mesmo se esvaziou.
E para se esvaziar, houve então essa disposição ao sacrifício, abriu mão, tornando-se então a semelhança de homens. E quando diz aqui a semelhança, não é aparência, porque algumas pessoas, não é, principalmente no início da era cristã, diziam que o Senhor Jesus não era uma pessoa de verdade, ele era só semelhante a homem, como se ele fosse um fantasma, não é? E não é não, aí na sequência ele diz, a semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Figura, a palavra grega é esquema, quer dizer, a forma, exatamente o jeito, é exatamente um ser humano. Ele se fez como um de nós. E aí, meu irmão, vem o verso 8. E o verso 8 começa a descrever como que uma escada. Só que é uma escada de descida, não é uma escada de subida. Geralmente, quando a gente pensa em degraus, a gente pensa em subir, não é? A gente vê obstáculos e propõe no caminho como para crescimento e para seguir adiante, para cada vez um passo, não é? Cada vez um degrau e eu estou subindo e devagarinho vai indo, quer dizer, a minha vida está crescendo e estou melhorando. Aqui o Senhor Jesus é apresentado como quem descendo uma escada, só que para baixo. Observe aí o verso 8. A si mesmo se humilhou. E qual é a humilhação do Senhor Jesus? Assumir a forma de homem, irmão. Essa é a humilhação dele, se fazer como um de nós. Imagina o Criador de todas as coisas assumir a forma da sua criação. Ele se humilhou, meu irmão, e de maneira humilde, com o desejo, a disposição do sacrifício, se esvaziou e se fez como um de nós. Ele se humilhou, primeiro degrau, tornando-se obediente até a morte, o segundo degrau, ou seja, a sua obediência o conduziu à morte. Então ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a sua forma de humilhação comum de nós, e foi obediente até a morte e está descendo. Só que não para por aí. E o apóstolo Paulo faz uma vírgula e diz, e morte, cruz, mais um degrau para baixo. E esse degrau para baixo é para mostrar para você que da maior exaltação que nenhum homem viverá, exaltado como Deus, o Criador de todas as coisas, ele foi para a maior humilhação, a morte e morte de cruz. A crucificação, meu irmão, era algo certamente conhecido aí por muitas pessoas na época entre os romanos, era uma prática romana, e atribuído aos piores ofensores da lei e da decência e da ordem nos tempos e no Império Romano. A crucificação era algo tão terrível que se alguém estivesse naqueles tempos lá e na sua família alguém tivesse sido crucificado, você jamais citaria ou mencionaria que essa pessoa foi crucificada. Você diria, ele foi executado, não é? Ele foi morto, mas não citaria a crucificação. Porque era, além de vergonhoso, era de requintes de crueldade muito grandes. O processo da crucificação era recheado de coisas, meus irmãos, que é bem importante que um dia, se você tiver oportunidade, tem vários estudos, né, principalmente que é da área da saúde, aí pode detalhar melhor, não é? Tem estudos sobre isso, e que falam da crucificação do Senhor Jesus. Quem assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, é de quando que é aquilo lá? 2000 e quanto? É antigo já, não é? E se você observar as críticas, não sou só eu que sou antigo não, um monte de gente já viu aí. Se você observar as críticas, muitas pessoas dizem que, entre as críticas, tem cenas muito fortes. Meu irmão, aquilo não é nem 1/10. 2004? Olha o ano que eu me casei. Deixa eu ver se foi esse mesmo ano que eu me... 2004, o ano que eu me casei. Pessoas diziam, tem cenas muito fortes desse filme. Quem se lembra, tem um momento em que o Senhor Jesus é açoitado numa praça pública, não é? E eles estão terminando o açoite, e no filme, não é? Na narrativa que o filme quis dar, o Senhor Jesus ele se levanta como que pronto para continuar, porque é da parte de Deus que ele sofresse por todos nós, e aí aqueles homens mudam, não é? O tipo de açoite em vez de varas e começam a usar espécie de
chicotes, tem um nome para aquele negócio que eu já esqueci agora, mas que é cheio de pedacinhos de ossos e bolinhas de ferro na ponta, não é? E imagina aquele negócio sendo arremessado com violência nas suas costas, nas pernas, seja onde for, não é? Eu me lembro quando minha mãe me dava chinelada lá, e, vixe, já doía um monte, imagina uma coisa daquela. E quando começa aquela cena aí que manifesta muito sangue, muitas partes, não é, dilaceradas ali do corpo de Jesus, as pessoas diziam, isso é muito forte. Irmão, eu recomendo fortemente que você estude sobre a crucificação, sobre os procedimentos da crucificação, para que você veja a intensidade da dor que sofreu o nosso Senhor Jesus, e foi por mim e por você, para que nós também, da mesma maneira, pudéssemos ter essa mesma disposição favorável ao sacrifício. E este sacrifício, inclusive, é apresentado aqui, meus irmãos, no capítulo 2, o final do capítulo 2, sobre Epafrodito, não é? No verso 30 do capítulo 2, olha aí, é um pastor ali da região, e o apóstolo Paulo está dizendo para que os irmãos o recebam bem, não é? Verso 30, visto que por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O apóstolo Paulo está dizendo, está vendo Epafrodito? Ele chegou à beira da morte para atender o serviço da obra, para obedecer ao Senhor. E é disso que se trata o tema que o apóstolo Paulo está trazendo aqui nos versos que estamos estudando. Porque não se trata tão somente de obedecer a Deus no conforto, não é? Mas é em situações que podem chegar, inclusive, ao custo da vida. Eu compartilhei com alguns irmãos recentemente que na Coreia do Norte, a Coreia do Sul se permite a evangelização, falar de Cristo, não é? Mas na Coreia do Norte não. Ali é crime e tem penas severas para quem é pego no exercício, não é, do proselitismo e qualquer tipo de manifestação do que seja religião contrária àquele tipo de ditadura que se tem lá. Não é? A Coreia do Norte é daquele rapaz que tem aquele corte de cabelo diferente. Não é? E lá na Coreia do Norte eles estavam pavimentando uma estrada. E no meio das obras ali, eles tiveram que fazer um túnel, cavar um túnel, e aquele túnel encontrou, não é? Durante a escavação, ele encontrou uma igreja subterrânea, uma igreja que usava, não é? Como se fossem cavernas ali, para se encontrar, porque é proibido. E quando as pessoas da obra ali encontraram, tiveram que avisar as autoridades, porque aquilo é contra a lei daquele país, né? E as autoridades então foram notificadas e foram lá e prenderam o pastor responsável. Era uma igreja evangélica e o pastor foi preso, não é? E o decreto que foi dado pelo país bota ele no meio da pista que está sendo pavimentada e passa por cima com um rolo compressor. Aquele homem morreu esmagado, irmão, no serviço da obra, não é? Porque ele não levou em conta os seus privilégios. Mas para o serviço do reino, a vida dele esteve em risco e ele perdeu a vida servindo a Jesus. Não é? Eu conversava eu tive no tempo de seminário pastores, professores, não é? Americanos, e que vieram para o Brasil já há muito tempo. E eu não sei quantos tiveram a oportunidade de fazer alguma viagem para fora, conhecer outros lugares, em especial Estados Unidos. Eu estou me referindo a professores americanos, né? E eu tive, irmãos, quando você vai, e eu não fui para regiões luxuosas dos Estados Unidos, eu passei em lugares periféricos, e assim, você não vê um caramelo na rua, não tem cachorro solto pela rua, você fica até com saudade de ver o cachorro latino correndo atrás de uma moto. Lá não tem essas coisas, não é? Não tem lixo pelo chão. As gramas, literalmente, elas são verdinhas, irmão. Sabe quando você fala, você acha que a grama do vizinho é verdinha? Lá é verdinha. É tudo verdinha. E você está andando pela rua, de repente levanta, você toma até um susto, porque você não está acostumado, levanta no meio da rua, assim. E não é praça principal, é rua, normal. Não é? Só tem levanta, flap, aqueles negocinhos começam a irrigar a plantação.
a plantação, não, desculpe, a grama. Aí você olha e fala, uau, tudo funciona. É uma coisa bem diferente daqui. E aí você olha para americanos, não é, que têm o privilégio de morar num país que tem tudo isso, e estão fazendo o que aqui, né, no Brasil? E aí um dos alunos perguntou a um professor, e esse professor eu espero ver só na glória, porque ele me deu muito trabalho. Me reprovou 2 vezes por falta, e eu quero vê-lo só na glória, aleluia, né? Mas perguntaram a ele, Landon Jones é o nome dele, perguntaram a ele, né, pastor, o senhor pensa em voltar para os Estados Unidos? Porque brasileiro, quando vai para lá, volta com depressão, né? Porque ele quer ficar por lá. Ele não quer, na verdade, voltar, ele quer ficar e permanecer lá, né? E ele que está aqui, está fazendo o que aqui? Perguntaram para ele, não é? E ele disse, não, eu já fiz a aquisição aqui do meu jazigo aqui, né? E você falou, o quê? Isso é abrir mão, irmão, dos seus privilégios para servir ao Senhor. Aonde Deus te colocou, na chamada que Deus lhe deu. E aí o verso 8 diz que, o final do verso 7, assumindo a semelhança de homens, a si mesmo se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz, da mais alta exaltação, acima de todos, ele desce a mais alta humilhação. Morte e morte de cruz, porque não se falava da crucificação, falava-se muito pouco. Se você olhar os textos, não é, sobre o ato da crucificação, tem pouquíssimo detalhe, porque isso era terrível naquela época, e mencionava-se muito pouco. Por isso o apóstolo Paulo diz, morte e morte de cruz. Portanto, meu irmão, o que precede a obediência do nosso Senhor Jesus é uma disposição mental favorável ao sacrifício. Não é por força, não é por obrigação, mas é com amor e com vontade, com desejo, não é, de se sacrificar. E aí ele assume a sua forma de humilhação e ela é manifestada no exercício da sua obediência. Ele foi obediente até a morte. E aí alguém pode pensar, né, como assim obediente? Talvez em Hebreus, quando fala, não é, que ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento na obediência, alguém possa pensar que o Senhor Jesus, não é, era desobediente e passou a ser obediente. Aqui está se falando do messianato de Jesus. É o aperfeiçoamento da vivência das funções messiânicas de Jesus. E a principal das funções messiânicas do Messias era dar a sua vida em propiciação pelo pecado. Propiciação é uma palavrinha difícil, poucos se lembram o que significa. Propiciação significa aplacamento da ira. Quer dizer que tem a ira de Deus vindo na tua reta, irmão. E o Senhor Jesus se colocou na frente para aplacar essa ira. É como se um escudo, mas não desviando para um lado ou para o outro, mas absorvendo sobre si. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele é a propiciação pelos pecados. Por isso, obediência de morte e morte de cruz. E o terceiro ponto, meu irmão, que eu gostaria que você observasse aqui comigo, a partir do verso 9. E essa é a parte tão preciosa desse texto. O verso 9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois de ter uma disposição favorável ao sacrifício que precede a sua obediência, em obediência o Senhor Jesus manifesta a humilhação, e agora a obediência do Senhor Jesus é galardoada com exaltação. Esse texto aqui, algumas pessoas que são habituadas aí com estudos, não é, bíblicos, algumas pessoas descrevem como texto em V, porque ele saiu da exaltação, foi a humilhação e depois foi novamente exaltado, e faz esse formato parecendo o de um V. E a pregação do Evangelho é essa, não é, meu irmão? Que nós temos ali o nascimento, vamos comparar com o Senhor Jesus, a manjedoura, depois a crucificação,
e depois a sua coroa. Coroado acima de todo nome está o nome do Senhor Jesus. E qual é o evangelho fácil que tem sido pregado hoje? Você nasceu, meu irmão, já vai direto para a coroa. Não tem crucificação, não tem sofrimento, não tem sacrifício para nenhum de nós. É só benção, 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 não é? É só prosperidade, prosperidade, prosperidade. E onde está a oferta do sacrifício nesse evangelho fácil que se prega hoje em dia? Não é? Não tem. Por isso, irmão, o apóstolo Paulo está tratando, ele não pôs esse texto aqui no meio de descrever. Você lê os versos anteriores, né? Olha aí o verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, os seus próprios interesses, mas também cada um tenha em vista o que é dos outros. Como é que está na NVI? Mas também dos interesses dos outros. Você tem que prestar atenção no que é seu, na tua família, nas tuas necessidades, mas também agora, de maneira sacrificial, olhar para o sacrifício ou para as necessidades daqueles que nos cercam. Isto é viver em comunhão, irmão. Não visitação de templos, não é? Não passagem quando você sentiu que está... agora eu estou com um pouquinho de tempo. Mas é assumir, irmão, o serviço e se entregar, ainda que isso custe, e custe caro, porque é para o Senhor. E há para todos nós, não é? Da mesma maneira como houve para o Senhor Jesus, não é? Galardão. No capítulo 3, meu irmão, olha aí comigo, a partir do verso 20, e nós vamos observar, caminhando já para o encerramento. Olha aí o verso 20, capítulo 3. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele também, ou que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Vamos ler como está aqui na NVI, verso 20. A nossa cidadania, ou a nossa pátria, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esperamos porque Ele volta, não é? Que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Ele deixou todas as coisas e se identificou comigo e com você na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos nos identificar com Ele agora, nos tornando semelhantes a Ele pelo sacrifício dEle no corpo glorioso, que é benefício da obra da cruz. Por isso, irmão, enquanto estamos aqui, nós temos serviços, temos trabalho a fazer, temos muitos direitos, porque foram conquistados por Cristo pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Mas há muito trabalho e há muito serviço, e temos também deveres e obrigações que fomos chamados para tal. E diante disso, meu irmão, não há quem seja maior, superior, gente que pensa que não, esse chamado não é para mim, é para todo mundo, não é só para um ou para outro, não. E aí, no meio desse chamado que Deus trouxe para a igreja, há diversidade de dons e talentos, mas todos foram chamados. Não existe crente esquenta-banco, como a turma fala por aí. Na verdade existe, mas não biblicamente. Não é? E o que cabe para todos nós? Observarmos, meu irmão, que pessoas sérias, comprometidas com o Senhor, entendem que precisam ter essa mente favorável a se sacrificar. A se sacrificar pela sua comunidade, pelos seus irmãos, pelos aqueles que estão próximos de você. Como foi dito na abertura da vigília ontem, não é? Há tempo debaixo dos céus para todas as coisas. E há tempo para que sejam acomodados, não é? Os serviços e o sacrifício dentro da obra que o Senhor da obra administra, porque para todos nós que estamos em Cristo, há galardão, verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meu irmão, nós seremos aperfeiçoados. Sabe essas doenças que você tem na quarta-feira, de terça para quarta, eu não sei se foi virose, se eu comi alguma coisa, mas, meu irmão, eu tive, não foi nem uma vida de rei, porque se rei tem a vida daquela, crendo, eu não quero ser rei nunca. Mas tive febre, passei mal, deitei, fui para banheiro, sai por cima, sai por baixo, que coisa terrível, não é? Mas isso foi um dia, quinta-feira eu já estava quase que 100%. Mas tem pessoas que têm dores crônicas de cabeça, tem pessoas que têm dificuldades na sua visão, coisas às vezes que pela ciência é irreversível. Tem outros que têm a necessidade de perder partes do seu organismo, porque não é, podem causar um problema maior, se não uma amputação de alguma parte do seu corpo. Doenças tão tristes como o câncer, não é, que até hoje tem sido um desafio para a medicina, eu imagino, nos seus tratamentos e tudo mais, e a gente vai observando pessoas que enfrentam isso e vão definhando, não é? Quando o assunto é grave. Sabe, todas essas doenças, esse corpo glorificado não tem mais. Mas essas doenças todas não se comparam a uma que permanece e que é esse pecado que continua influenciando essa natureza pecaminosa, que continua influenciando o teu pensamento e que é muito mais nocivo que um câncer, não é, espalhado por todo o seu organismo. Porque às vezes pela sua falta de controle, pelo seu desejo malicioso, você fala o que não deve, você fere pessoas, você quebra relacionamentos, você destrói a realidade de uma família, você destrói a sua própria família. Isso tudo é uma doença terrível chamada pecado. E nesse corpo glorificado, meu irmão, nós estaremos livres. A pior doença de todas, que nos separou do nosso Senhor. Porque Ele, pela sua bondade, assumiu a forma de humilhação. Se fez como eu e você. E foi levantado naquele madeiro. Sendo cada uma das gotas daquele sangue precioso, derramadas manchando o madeiro, para que eu e você, nessa disposição que Cristo viu, na alegria que lhe foi proposta, de ver pessoas como você e eu, que ele chama de irmãos, agora renovados, em corpo glorificado, livre de toda a mácula do pecado, vivendo a glória do Pai eternamente. Meu irmão, foi por você, e esse é o presente que Deus há de manifestar no dia de Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, no verso 6, ele vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo, onde ali, finalmente, meu irmão, assumiremos e seremos semelhantes a Ele, em corpo glorificado. Bendito seja o Senhor. Então, meu irmão, nos dias que nos restam, nas dificuldades que se apresentam e se acumulam diante dos nossos olhos, não é? O nosso caminhar é este, com a disposição alegre, em amor, com gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, de servirmos uns aos outros. Ainda que isso nos custe, puxa, esse final de semana eu tinha tanta programação, pastor, justo nesse final de semana, marcaram a vigília. Não tem o que fazer, não? Glória a Deus pelos corações que foram movidos, porque foi uma bênção. Eu repito, não percam as oportunidades que Deus tem aberto em nosso meio. Glória a Deus, porque pessoas têm se sacrificado para criar, não é? Todos esses movimentos que o Senhor tem trazido para a nossa comunidade. Eu convido você a se colocar de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Enquanto muitos estão por aí buscando palavras que enaltecem o homem, que causam emoções temporárias, que fazem derramar lágrimas, mas por conta de uma música, por conta, não é, de uma grande
performance teatral de alguns que são mais coach do que pregadores, né? Hoje nos vem a palavra do Senhor. E Paulo usa a maior expressão de amor para tratar um problema no centro da igreja. O orgulho. A falta de disposição em servir. E que isso nessa noite, no meu e no seu coração, da mesma maneira, possa ser tratado, olhando para Cristo, que no seu coração desejou entregar a sua vida, se fazer como um de nós, para que nós hoje pudéssemos desfrutar da glória da presença do Senhor na nossa vida. Você já parou para pensar como era a tua vida antes de conhecer a Jesus? Para quem não teve o privilégio de nascer num berço evangélico, que foi o meu caso, você já pensou como era a tua vida antes? Não é pelas práticas e pelas coisas horrorosas que se fazia, porque isso é o que quem é do mundo faz. Mas você já parou e pensou nesses dias escuros, naqueles momentos em que você não encontra lá muita saída, que você tem desespero? Como é que você fazia naquela época? Você recorria a quem? Nós temos um Pai, o dono dos céus e da terra. Aquele cujo poder e domínio é sobre todo o coração. Todas as pessoas, não há um que esteja livre e que se manifeste de maneira livre, fora dos domínios de Deus, mas todos estão debaixo e subjugados ao seu poder. E este que é o dono de todas as coisas, é quem nos diz que nos fez como filhos e filhos por adoção, e nos chamou para a vida, para a sua luz, para a sua glória, sem que merecêssemos nada além da condenação pelo nosso pecado. A nossa parte na salvação, meu irmão, é o nosso pecado. Agora o Senhor, pela sua graça, trouxe vida a todos nós, e diante disso, irmão, Paulo traz esse sacrifício, esse esvaziamento do Senhor Jesus, abrindo mão dos seus privilégios, descendo aquela escadinha, indo até o ponto máximo de humilhação, tendo sido agora então exaltado. E eu e você, quando chegarmos naquele dia, a todo que está em Cristo, também experimentará do poder de Deus, que glorificará esse corpo decaído, pecaminoso, numa nova natureza eterna, numa natureza gloriosa, glorificada pelo Senhor. Por isso aí onde você está, com os olhos fechados, irmão,